Olá, tudo bem? Quanto tempo? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É com felicidade que eu volto aqui, né? Era um momento necessário ao qual nós cessamos aquela série, mas algo nasceu novamente no coração do Senhor para que a gente voltasse aqui. Tudo é direcionado conforme a vontade do Senhor. Então, antes de começar o vídeo, como nós fazíamos antes, curta, compartilhe, comente, afinal o vídeo não é só para mim, é para você também. E você fazendo essa movimentação, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo interessante e compartilha para muitas outras pessoas. O nosso propósito é propagar o Evangelho para muitas pessoas. Sem mais delongas, que a parte mais importante é a palavra do Senhor. Vem cá comigo. Uma das histórias que nós vamos falar hoje, né, que nós vamos meditar na palavra, está em 1 Samuel 1, né? E aqui está escrito, Eucana e suas mulheres. Eu não vou ler a passagem toda, porque é uma passagem longa, mas eu vou ler alguns versículos pertinentes a quais nós vamos trazer para o nosso estudo de hoje. Primeiro todos os anos, esse homem ia à sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Sião, aonde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava a porção deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele o amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Bom, vamos deixar claro, quem deixou Ana estéril foi o Senhor. Primeiro ponto importante. Vou frisar algumas partes aqui que é importante. Então, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Eu vou ler aqui primeiro assim, e depois eu vou ler o final. Dessa vez, nós vamos meditar na palavra de uma forma anterior, meio e depois o fim. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração, né? Para que o Senhor possa nos orientar. Senhor, nós já lemos a Tua palavra, ela já é a própria verdade, né? Ela não contém, ela é a verdade. Que o Senhor possa continuar nos trilhando e que nós possamos falar e meditar conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Que o Senhor possa continuar nos trilhando e que o Senhor venha nos direcionar a ouvir e a meditar de acordo com a sua vontade. É que eu te peço no teu santo nome. Amém. Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina dava filhos. Mas uma parte que eu quero deixar bem especificado é que Ana era estéril porque o Senhor deixou ela estéril. Se fosse caso natural, a Bíblia falava, olha, Ana era estéril por causa de coisas naturais. Mas eu tenho para mim que todas as vezes que a Bíblia quer enfatizar algo que é tão importante, ela deixa bem especificado. E ela deixa especificado que Ana era estéril porque o Senhor quis. E mais à frente fala que Penina zombava de Ana constantemente porque o Senhor não dava filhos a ela. Mas ao contrário do que muitas pessoas fariam, Ana fazia todo ano, de toda forma que tinha que fazer, ia, adorava o Senhor, o buscava, detinha intimidade com Ele e continuou.
o que nós podemos trazer para nós? Vamos meditar e destrinchar essa palavra, né? Que é o mais importante. Ana, naquela época, né, gente, a gente tem que não trazer apenas a palavra, mas também historicamente, naquela época, dar filhos, a mulher ser mãe era algo especial. E Ana queria ser mãe. Ana queria realmente dar filhos a Eucana. Mas o Senhor a deixou estéril. Mas algo que me chamou muita atenção, que por mais que Ana queria algo, e o Senhor ainda não tinha dado ela o que ela queria, ela continuava o adorando e buscando a Ele. Constantemente eu tenho me pegado pensando, e eu li recentemente um livro que se chama De Todo o Coração, do Luciano Subirá, que ele fala assim que muitas pessoas querem o Deus que dá, mas não quer o Deus real, aquele que é o que detém a intimidade, quer o abençoador, mas não quer o Deus que é o Salvador. Tem a diferença. Quando nós queremos o Deus Salvador, nós não buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar. Até porque se formos olhar, Jesus já deu tudo que Ele podia dar para a gente, que é a salvação eterna. Quando nós buscamos o Deus Salvador, nós buscamos constantemente a salvação eterna. Nós buscamos aquilo que vem dos céus. Agora, quando nós buscamos o Deus abençoador, as nossas orações, elas são voltadas a Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma moto, Senhor, eu quero digamos assim, uma promoção no serviço, Senhor, eu quero uma casa. As nossas orações são voltadas para bens materiais, são voltadas para o eucentrismo, não cristocêntricas. E isso me fez meditar na palavra do Senhor, até porque nós não devemos ser esse tipo de pessoa que busca o Cristo abençoador, mas que nós buscamos Cristo Salvador. E aí eu já quero me atentar à história de Ana. Ana, ela não buscava apenas o Cristo abençoador, porque se ela buscasse o Cristo abençoador, se formos olhar para a situação a qual ela estava vivendo, ela já tinha desviado, ela já não continuava a ir à casa do Senhor, ela já não confiava em Cristo, ela já nem orava, porque o que ela pedia todo ano, que era ser mãe, o que ela desejava do fundo do coração dela já não acontecia. Então, nós já vimos algo diferenciado, porque mesmo que Ana não recebesse aquilo que ela pedia ao Senhor, ela continuava o adorando, ela continuava o buscando, ela continuava tendo as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas práticas. Porque ela não buscava o Cristo abençoador, ela buscava o Cristo que é Salvador. E aí, eu entendo que às vezes a gente fica pensando assim, tem coisa que acontece na nossa vida que é o inimigo se levantou, o inimigo, não. Olha que interessante, José, ele teve a visão, foi vendido como escravo, teve as situações lá, foi reconhecido por Potifar, depois a mulher de Potifar gostou de José, e aí tentou pegar ele saiu correndo, e ela se levantou contra José, José voltou de novo a ser escravo, né? Saiu da casa de Potifar, mas novamente foi reconhecido na prisão, onde ele ajudava os carcereiros, né? E aí tinha o cozinheiro e o copeiro, e aí ele interpreta o sonho de um deles e fala assim, lembre-se de mim. Aí passa anos, o rei, né, tem um sonho, e aí ele lembra, não, pera, tem alguém lá
lá na prisão que interpretou meu sonho. E de acordo com o que ele falou, aconteceu. E aí, José foi, interpretou o sonho do rei e todo mundo já sabe. No final de tudo, José se torna governador e a visão que José teve aconteceu, que os irmãos falaram, deixa de ser doido. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pode falar, a gente poderia falar assim, o inimigo se levantou contra José. Ele teve a visão, aí o inimigo se levantou, deu ele para ser escravo, Penina lá. Não quer dizer que o inimigo não pode utilizar certas situações para nos afetar. Mas nós temos que ter discernimento que existem certas coisas que o Senhor provoca nas nossas vidas para que a gente possa chegar aonde Ele quer. Ana, ela era estéril porque Jesus, o Senhor, queria. A Bíblia deixa claro que Ana era estéril porque o Senhor a deixou estéril. E mais incrível que ela constantemente fazia a mesma coisa, adorava o Senhor, subia lá, e mesmo que se levantava a Penina para zombar dela, ela continuava plena. E ela não chorava na presença de qualquer pessoa, não. Agora a gente vai passar para a próxima fase. A gente já chegou, já destrinchou. Vamos chegar para a próxima fase para vocês verem. Que aí a gente vai se aprofundar. Certa vez, aí em Samuel 1:9, já está destrinchando essa passagem. Após terem comido a bebida em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. A Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, a te lembrares de mim e não se esqueceres da tua serva, e lhe dareis um filho, um homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a sua cabeça dele não passará navalha. Ana continuava orando diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe de vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebi bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então disse Eli: vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Eu quero me atentar à seguinte parte: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. A história de Ana termina assim. Eu vou já contar o final para que você possa entender basicamente. Não vou contar o final não. O final eu vou contar lá para frente, porque tem algo que eu sinto de falar aqui agora.
Tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que as nossas orações, elas não são faladas. Elas são ou choradas, ou nem às vezes a gente consegue nem chorar direito. O nosso coração fala por si só. Por isso que nós temos o Espírito Santo, porque ele leva para o Senhor aquilo que a nossa voz não consegue falar. Ana, ela estava tão angustiada, ela estava numa situação que ela já tinha clamado há tanto tempo e nada tinha mudado. E ela fala: grande é a aflição da minha alma. E quantas vezes nós não estamos assim? Grandes são as aflições das nossas almas, porque nós clamamos, nós pedimos e nada muda. E aí se levanta uma penina para justamente nos afrontar na área que nós queremos o nosso milagre. Ou se levanta um Eli que não sabe da história e não sabe o que você está passando e diz assim: está embriagado. Ou melhor, nas nossas palavras, para de orar. Não, para o que você está fazendo. Muda o que você está fazendo, que não vai dar certo. São estratégias diferentes. As pessoas não vão ser mais peninas, as pessoas não vão ser Eli na sua vida. Os nomes delas, mas as situações vão ser parecidas. Você vai se deparar com pessoas que vai conquistar aquilo que você tem pedido muito a Deus. E aí você pode pensar assim: Senhor, aonde o Senhor está? Senhor, quando vai chegar a minha hora? E aí vai ter dias em que você vai chorar, vai clamar. E eu acho muito rico que Ana, ela não se angustiou, ela não reclamou, ela não foi falar com qualquer pessoa, nem quando Penina atormentava ela. Ela sabia, Eucana amava a Ana, ela poderia chegar para Eucana e falar: Eucana, eu não aguento mais a Penina. Não. Ela foi até aquele que poderia mudar a história da vida dela. Ela foi até o Senhor. E aí, o mais incrível, que me lembra muito um Salmos, esse versículo, quando ela fala da alma dela, que tem aqueles salmos que falam: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se alegre, pois, no Senhor. E aí eu trago para nós que nós devemos continuar a buscar, mesmo que o que a gente peça ainda não aconteceu. Que a gente deve continuar confiando naquele que pode mudar a nossa história. Que nós não devemos atentar a nossa vida, a vida das outras pessoas. A visão que a gente tem da nossa vida não tem que ser uma visão prospectada de acordo com a de outra pessoa. E quando alguém vir falar com você: pare, o que você está fazendo? Você falando: olha, bem seus planos que tenho sobre vós. Planos de vida, já dizia o Senhor. E se o Senhor diz que Ele tem planos de vida para mim, eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar me derramando, porque enquanto eu não receber aquilo que eu desejo, eu não vou parar. Então, é igual aquela passagem, né? Se eu salvo não me engano, acho que é Jacó, segura o anjo e fala: enquanto você não
dá minha bênção, não vou deixar você subir. Trazendo para nós é buscarmos o Senhor pelo que Ele é. Encontramos o que Ele é. E aí nós vamos começar a conhecer aquilo que Ele quer prospectar nas nossas vidas. E aí a gente vai começar a buscar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu sei que o Senhor é Salvador, mas olha, não vamos ser hipócritas, estamos num mundo capitalista, precisamos de um emprego. Apresente a sua petição ao Senhor. Tem uns salmos que fala assim: clamei ao Senhor e Ele se inclinou para escutar o meu clamor. Ana, ela apresenta ao Senhor, ela ora de uma forma diferente dessa vez. Ela fala: Senhor, se tu lembrastes da tua serva, me dê um filho homem, que eu farei com que ele te sirva todos os dias da vida dele. E aí no final, vem cá, Ana se torna mãe de Samuel. Então depois ela tem mais filhos, tá? Que Deus realiza mais do que pedimos, mais do que pensamos. Mas não é só isso não, gente. Samuel é o sacerdote que vai ungir Davi. E da linhagem de Davi vai vir quem? Jesus Cristo. Como o Senhor é incrível. O Senhor precisava, um dia eu vi uma pregação que falava que o Senhor precisava de um sacerdote. A Ana queria um filho, mas o Senhor queria um sacerdote. Na hora que ela orou de acordo com aquilo que o Senhor queria, Ele atendeu o pedido dela. Primeiro, conforme a vontade dele, ela o entregou e depois Ele realizou os sonhos dela. Ela teve mais filhos, gente. Então, primeiro, viva os sonhos do Senhor. Tem uma passagem na palavra do Senhor que fala: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão vos acrescentadas. Não procure o Deus abençoador primeiro. Primeiro procure o Deus salvador, que automaticamente quando você o conhecer, você vai ver o plano dele para você. E aí as outras coisas que você sonha no seu coração vai se realizar. A história de José eu já falei, né? Governador. E realmente se realizou conforme estava escrito, conforme o Senhor havia mostrado para ele. E José permaneceu firme com Cristo. O que nós precisamos é entender que o poder do Senhor, ele não oscila de acordo com a situação. O poder do Senhor é imutável. A nossa fé se oscila, depende da situação. Pedro, quando ele está andando sobre as águas e quando ele olha para Jesus, ele consegue andar. Mas aí, quando ele começa a olhar para as situações, ele percebe que ele está andando sobre as águas e ele cai e Jesus puxa ele. Atente-se a Ana. Mesmo perante tantas adversidades, perante pessoas se levantando contra ela, elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. É um Salmos também. Salvo me engano, é Salmos 21. Não é sobre a situação, mas é sobre para quem você olha. Não busque Cristo apenas pelas bênçãos, porque vai chegar um dia em que elas não vão chegar.
vai chegar um dia que as suas orações parecem que não vão passar do teto. E é esse dia que vai te diferenciar daqueles que buscam o Deus abençoador do Deus salvador. Se ela não buscasse o Deus abençoador, ela já tinha deixado Cristo. Jesus buscasse o Deus abençoador, ele tinha deitado com a mulher de Potifar. E aí tem muitas outras histórias na Bíblia que a gente poderia nos deleitar nessa palavra, mas é o que o Senhor deseja falar. Existe um Cristo que quer que nós o amemos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E vivemos aquele versículo, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas antes, busque o Salvador, não o abençoador. Eu acredito que Deus falou tudo o que ele queria. Não vou prosseguir, porque se eu prosseguir, aí vai ser eu. Eu não quero isso. A palavra do Senhor, o canal é do Senhor. E eu vou eu sinto de falar sobre isso, um pequeno testemunho. Tem momentos, estou vendo um momento que parece que as minhas orações, elas não estão sendo ouvidas. Eu me sinto como Ana. Mas sabe a diferença daqueles que buscam o Deus abençoador para o Deus que busca o Deus salvador? É que eu continuo preservando a minha fé. Eu continuo firmemente em Cristo porque eu não busco pelo que Ele pode me dar, mas sim pelo que Ele é. Até porque se eu for atentar, Ele já me deu tudo que Ele podia me dar na cruz do Calvário. E aí eu fico muito feliz. Porque mesmo na tempestade, o Senhor está lá. Mesmo no luto, o Senhor está lá. Mesmo na perda, mesmo nas dificuldades, mesmo um pouquinho de desemprego, não sei o que você está passando, mesmo nas dívidas, o Senhor diz algo, que estaria conosco todos os dias. E é isso. Estar conosco todos os dias é que, independente do que você está passando, Ele estará com você. Agora sim, eu falei tudo que Deus queria. Vou beber um pouquinho d'água para a gente poder orar. Vamos finalizar. E por favor, ore comigo nesse momento de oração, porque eu tenho certeza que há coisas grandes que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Pai, nós meditamos na Tua palavra e o Senhor zela por ela. Obrigado, Senhor, por descortinar o que está Obrigado por descortinar o que o Senhor deseja, Senhor. O que está talvez nas nossas frentes e nós não conseguimos ver porque nós estamos atentando às situações. Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor quando as coisas apertarem. Nos ajude a Te adorar em tempo e fora de tempo. Na primavera ou no inverno. No verão ou no outono, que independente das estações nós possamos Te adorar, Senhor. E que nós possamos buscar o Deus Salvador, não o Deus abençoador. Nós possamos Te buscar, Pai, porque nós Te amamos e não por um interesse. Revele-se a nós, Senhor, e nos direcione a fazer tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Obrigada, Senhor,
porque Tu tens sido bom em todo o tempo. Abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa descortinar e completar a Tua palavra, porque ela é Tua e não minha. E faça tudo conforme o Teu querer, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.